Mais uma vez, o ex-presidente Lula perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Desta vez, a bravata foi de dizer que no julgamento do Mensalão, o Supremo Tribunal Federal teve uma decisão 80% política e 20% jurídica. Um ex-presidente da República precisa ter mais responsabilidade e modos quando fala, tanto no Brasil quanto no exterior. Considerações desta ordem prestam um desserviço à República e à nação. Faltam autocríticas e humildade ao ex-presidente Lula e ao próprio Partido dos Trabalhadores para aceitar o veredito da mais alta corte do país. Lembro o que disse o ministro Gilmar Mendes, que o próprio Lula pediu desculpas à nação pelo episódio do Mensalão. Como é que Lula nega que os mensaleiros eram homens de sua confiança? Quem é o traidor dessa história? A quem ele pensa que engana? Goela abaixo do eleitor uma versão distorcida de um dos maiores escândalos da nação recente do Brasil. O tempo vai mostrar o quanto essa defesa intransigente e injustificável dos mensaleiros por Lula e pelos dirigentes do PC tem trazido prejuízos à imagem do partido. Se a decisão do Supremo tivesse sido política, como diz Lula, teria sido favorável aos réus do Mensalão, porque 6 dos 11 ministros foram nomeados por Lula. Ainda bem que os magistrados colocaram a toga acima de qualquer interesse político e partidário. Senhoras e senhores senadores, o eleitor brasileiro hoje está amadurecido, sabe o que é verdadeiro. Tratar o cidadão com bravatas e meias-verdades é desrespeitar e ignorar a capacidade crítica do eleitor no legítimo direito de escolher os governantes. O eleitor de hoje quer conversar com os candidatos, ouvir compromissos com a gestão, com a transparência e com o interesse público. Não coloca mais no Brasil a ideia de um salvador da pátria que se colocava acima de todas e das instituições. As declarações de Lula à rádio e televisão portuguesa, RTP, põem sem dúvida o Supremo Tribunal Federal à afronta à mais alta corte. Como bem comentou o ministro Marco Aurélio de Mello, é um troço de doido. Quando crítica ao STF dessa forma e tenta passar a ideia de uma conspiração às elites contra o PT, Lula mais se parece com o velho e arcaico Jânio Quadros, que falava das tais de umas forças ocultas. O que Lula precisa entender é que nenhum partido ou aliança tem um cheque em branco dos eleitores. Muito pelo contrário, os protestos da rua de 2013 e as inúmeras manifestações que têm ocorrido em todo o Brasil demonstram que o cidadão comum está em busca de mudanças em favor da sociedade e do interesse público. O cidadão quer ouvir propostas que reduzam o país à estabilidade econômica, ao crescimento duradouro e sustentável. O cidadão quer ter garantia à mobilidade urbana para ganhar o pão de cada dia. A postura do ex-presidente Lula e de grande parte do PT demonstram que não consegue compreender os desejos do eleitor e ignoram qualquer crítica. A reação à CPI da Petrobras é exemplo desse comportamento soberbo, que beira a arrogância de quem se coloca acima das instituições e das urnas. A Petrobras não é patrimônio do PT, ou do PSDB, ou de qualquer partido. A Petrobras é patrimônio do povo brasileiro, que exige hoje a apuração do que tem ocorrido com a empresa ao longo dos governos Lula e Dilma. A Petrobras tem perdido valor dia após dia em razão dos desmandos e dos maus negócios, sobretudo durante a gestão Gabrielli. O que o ex-presidente precisa e deve entender é bastante simples. A sociedade já começou a compreender que a sua pupila, a presidente Dilma Rousseff, não tem nada daquela imagem de gestora que ele pintou e vendeu nas últimas eleições. A máscara caiu. Dilma é um fracasso como gestora e está conduzindo o país
ao precipício. Pela mão de Dilma, que a Petrobras fez péssimos negócios como a de Passidema. Pela mão de Dilma, que o setor elétrico virou um caos. A manobra do governo para adiar os ajustes das energias elétricas foi desastrosa. Acho engraçado quando ouço aqui, por parte de membros do PT, que dizem que é um dos melhores governos que se existe. Por que está caindo nas pesquisas? Por que está em plena derrocada? Com certeza, a sociedade brasileira vai cobrar nas urnas explicações sobre o contrato inédito assinado pela Câmara de Comercialização de Energia, a CCEE, no valor de mais de 11 bilhões de reais. A fórmula encontrada pelo governo para salvar 40 distribuidoras afetadas pelos altos custos de energia no mercado de curto prazo é, no mínimo, bizarra. Custou tanta estranheza que 3 dos 5 conselheiros da CCEE renunciaram aos respectivos mandatos. Foi uma forma de protesto contra as decisões tomadas pela Câmara sob nítida influência do Palácio do Planalto. Especialistas na área de energia consideraram que a CCEE não foi feita para contrair empréstimos e salvar concessionárias. Mas o pior de tudo isso, senhoras e senhores, é que vem aí mais uma manobra bem à moda do atual governo. Vão criar um encargo na conta de luz para pagar os empréstimos. E o usuário que vai pagar pelos seus efeitos de má gestão do setor elétrico. Mais uma vez, é o contribuinte que vai pagar pelas mazelas do governo Lula e do governo Dilma. Senhoras e senhores senadores, com tantos desmandos e atitudes desastrosas, não é por acaso que a confiança em Dilma continua a cair a cada pesquisa. As pessoas começaram a ver o quanto são danosos para o Brasil a perda da estabilidade econômica, o baixo crescimento do PIB e a inflação implacável correndo dos salários. Chega de bravatas, engodos e meia-verdades. Senhoras e senhores, o Brasil quer mudança, o Brasil quer um novo rumo para o país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Ciro Miranda. Passar a palavra agora.